já me conhecem, eu sou de casa, aqui do ladinho. Como o Daniel apresentou, meu nome é Sérgio, sou da comunidade Fanuel. Sou líder de célula, sou supervisor de área de uma das áreas da comunidade. Uma área nova que está nascendo em São Paulo, onde nós já temos lá quatro células ali na região episcopal Ipiranga. Amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, porque nessa noite me trouxe aqui não só para compartilhar, mas também para ser abençoado. Temos aqui a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Muitos sabem, outros não. Santa Teresinha do Menino Jesus é a baluarte da nossa vocação. Na nossa consagração, nós tomamos como modelo de vida, de busca de santidade, o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim isso é muito grato, é algo muito maravilhoso, e um grande sinal estar aqui nessa noite e junto a nós uma relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém? É um desafio falar, partilhar, mas de maneira muito maior, tratar a partir da palavra de Deus sobre a nossa vida familiar. O tema proposto para esta noite é esse, né? Família, meu maior patrimônio. E que para a gente adentrar esse tema com visão, com conhecimento, com graça do Espírito, a primeira coisa que nós temos que entender é que patrimônio, não é? Na sua essência, na sua raiz, a partir do latim, é aquilo que nós recebemos do Pai. Então, patrimônio, não é uma palavra que na sua essência designa algo que nós recebemos do Pai. Amém? Então, a família é o nosso maior patrimônio, porque nós recebemos do Pai. Antes de ser um agrupamento de pessoas, uma ação humana, a família é algo que nasce do coração de Deus. Amém? Deus criou todas as coisas, sim ou não? Sim. Conhecemos ao livro da criação. E à medida que Deus ia criando, Deus ia dizendo, né? Fiz isso. E a palavra diz, e Deus viu que era bom. Só que depois de criar todas as coisas, o último elemento, não é? a ser criado foi o homem. E quando Deus criou o homem, Deus não disse, não é? Ou a palavra não cita que Deus disse que aquilo era bom. Isso veio junto, isso veio complementado com outra expressão de Deus. A palavra de Deus diz no livro do Gênesis que Deus, quando criou o homem, olhou para o homem e disse: é bom que o homem não esteja só. Vou criar-lhe uma ajuda adequada. Você compreende? Então, quando nós começamos a falar sobre família, sobre ser algo que para nós tem que soar e temos que entender que é o nosso maior patrimônio, antes de tudo temos que entender que mesmo às vezes as famílias que nasceram por acidente, elas são um grande desígnio da parte de Deus. Amém? Amém. Diga assim para você, em primeiro lugar: obrigado, Senhor, porque minha família é um presente que eu recebi do teu coração. Amém? Amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu quero agradecer a Deus, porque a tua família, assim como a minha, é um presente que recebemos de Deus. Amém? Amém. Mas, irmãos, não pode ser só bênção, porque apesar de ser um desígnio, uma criação, aquilo que Deus sonhou desde o princípio para o gênero humano, a família, vamos falar nos dias de hoje, nos dias que nós estamos inseridos, né? Para não fugir, para não alçarmos voo, né?
para falarmos da realidade de hoje. Os meios de comunicação favorecem a família? Não. Se você ligar a televisão agora, hoje é sábado, né? Hoje eu não sei se tem, mas normalmente no período da noite, a partir das 6 horas, tem as novelas. As novelas falam de coisas de Deus? Não. As novelas falam de coisas para destruir a família, os valores pensados por Deus. Sim ou não? Sim. Esses dias eu vi um comercial de uma novela da Rede Globo, não é? E eu fiquei muito com a cabeça muito fixada naquele pequeno comercial que falava acerca dessa novela, porque tinha uma personagem que era casada e o namorado que ela teve no passado retornou, e essa pessoa deixava o seu marido para voltar a viver uma vida com este namorado. Quer dizer, os valores são valores de adultério, de traição, sim ou não? Sim. E assim, a mídia em si, a televisão principalmente, é considerada hoje um quarto poder, ela vem para destruir os valores bíblicos, os valores evangélicos. Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Se nós olharmos para os poderes que nós temos, o Congresso, o que tramita no Congresso? Tramita uma lei, não é? Para criminalizar aquelas pessoas que têm consciência dos seus deveres com a palavra de Deus a respeito das coisas que acontecem fora. Por exemplo, nós não podemos falar sobre homossexualidade, ou dizer que homossexualidade é algo errado. Nada trabalha a favor dos valores da família. Veja bem, aqui eu não estou dizendo ou julgando a situação, eu estou dizendo de uma situação que as próprias leis estão levando os cristãos a olharem para aquilo e sentirem pavor, ou ficarem calados, ou não se manifestarem, ou darem um testemunho contrário àquilo que o Evangelho traz. Por outro lugar, nós temos as escolas, não é? Até o ano passado, brigamos aí dentro das nossas câmaras municipais para que não entrassem leis profanas que já lá na escola, nos primeiros 4, 5, 6 anos, não é, as crianças recebessem cartilhas com ideologia de gênero. Cartilhas ou os kits, não é? A mídia acabou colocando esse nome, os kits gays. Nada trabalha a favor da família, porque o diabo trabalha contra as obras de Deus. Amém? Glória a Deus. A família, por ser um plano original de Deus, por ter seus princípios baseados na criação, naquilo que Deus tem de melhor no seu coração, ela sofre um embate, uma guerra terrível, às vezes não declarada, às vezes silenciosa, mas muitas vezes, como temos visto nos dias de hoje, de maneira aberta, para que a família seja destruída, para que os valores morais sejam tendenciosamente, não é, inseridos no coração das pessoas. Existe uma guerra, uma batalha terrível, e muitas vezes nossas famílias, elas são alvos, não é? Elas são tocadas por conta disso, e o sofrimento, não é? O rompimento e as desgraças começam a aparecer. Mas eu não quero aqui falar de coisas ruins, não. Eu estou dizendo da batalha que nós sofremos, porque muitas vezes nós falamos, a família é uma bênção. Realmente, o Salmo 128 diz que a família é uma bênção, que o homem que é abençoado por Deus, não é, tem em volta da sua mesa uma família numerosa, assim como as videiras, não é, lá descritas na terra de Israel produziam fruto e abundância, assim também o homem abençoado por Deus produz para dentro da sua casa, e os seus filhos alegram o seu lar. Mas muitas vezes não é isso que nós, cristãos, que nós católicos, que nós homens e mulheres da palavra temos experimentado. Nós temos experimentado de sabores dentro das nossas casas muitas vezes.
Porque é no seio da família, é dentro da nossa casa que a guerra maior, aquela que foi deflagrada por Satanás contra Deus, ela acontece verdadeiramente. E em vez de nós colhermos de Deus aquilo que Ele nos garantiu no ato criativo, nós colhemos as desavenças, as amarguras, os dissabores, não é? As tristezas, os rancores, os rompimentos, as mortes. Mas eu digo para você, irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, você que nos ouve através da web rádio, não é? Nós temos que declarar sobre essas situações uma guerra a partir da palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, ela é útil para ensinar, para corrigir, para formar e para colocar o homem no caminho da justiça. Só a palavra de Deus tem o remédio para manter as nossas famílias como os propósitos originais que Deus nos deu. Só a palavra de Deus, amém? Por isso eu convido você a nós adentrarmos a palavra de Deus aqui no Antigo Testamento. Eu quero ler aqui com vocês e refletirmos a partir disso algo que o Espírito trouxe ao meu coração durante essa semana. Em 1 Samuel capítulo 30, toma a escritura aí por gentileza, a palavra que é remédio, que é fortaleza, que é alimento, que é útil para ensinar, formar, corrigir e botar o homem nos caminhos da justiça. Ela vai nos dizer algo maravilhoso nessa noite. Como é que eu e você, como homens, como mulheres, chefes de família, nós devemos nos portar diante da situação adversa. Irmãos, o demônio tem saqueado, porque a palavra de Deus nos adverte, Jesus nos adverte, o demônio veio para roubar, para matar e para não sobrar nada. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para nos eliminar da história, para que o nosso nome não esteja gravado em lugar nenhum, muito menos no livro do céu. Mas olha só o que a palavra de Deus tem a nos falar nessa noite, nos encorajar, nos ensinar e nós entrarmos no combate para que verdadeiramente nós vivamos como homens e mulheres libertos dentro de casa, criados à imagem e semelhança de Deus, vivendo em casa os princípios divinos. Olha só, versículo 1 do capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30. O tema aqui nessa nova tradução da linguagem de hoje diz: guerra contra os amalequitas. Então existe uma guerra, uma batalha. Diz assim: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, preste atenção, enquanto ele estava fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Como você preferir aqui, você pode pensar: levaram todos como escravos. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. E aí entra o segredo da coisa. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi então ficou numa situação muito difícil, muito embaraçosa, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até de matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem
E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus: o Senhor, eu devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Bem, vamos parar aqui. Irmãos, então nós estamos nesta leitura, nesse trecho da Escritura, diante de uma situação concreta. O pai de família, na figura de Davi, saiu para os seus afazeres. Ficou 2 dias fora. E quando voltou, ele encontrou a sua cidade destruída, queimada. E os filhos, as suas esposas, os seus filhos, haviam sido raptados, levados embora. Haviam sido levados como escravos. E os homens que acompanhavam Davi ficaram amargurados e achando que a culpa era dele, e resolveram então no seu coração, pensaram em dar cabo dele. Você nos levou para fora, as nossas famílias foram raptadas, as nossas casas destruídas, então nós vamos te matar também. Mas Davi tomou uma atitude, e aqui está o segredo da virada. Não importa o que as nossas famílias estão passando, quais são as situações de perigo, as situações de risco, os combates violentos, as perdas que nós estamos passando. Deus está nos falando nesta noite que nós, a exemplo de Davi, devemos vestir o manto sacerdotal, devemos nos revestir de santidade, devemos nos revestir do Espírito Santo de Deus, e na presença do Senhor dizer: nós vamos combater e nós vamos mudar essa situação. Somente na presença de Deus a situação das nossas famílias podem ser melhoradas. Se fosse pelo coração daquelas pessoas, daqueles homens, eles tinham assassinado Davi. Mas a posição de Davi fez com que a situação mudasse, e Deus lhes garantiu vitória. Quantas vezes nós participamos de uma reunião de célula? Quantas vezes nós viemos à assembleia, não é, de louvor e adoração neste lugar, nas grandes células, e Deus aqui nos dá palavras maravilhosas de soerguimento, de vitória, de conquista, como já deu aqui no início, não é? Através de uma oração, de uma revelação, de revelações do Espírito Santo de Deus. E nós colhemos essa palavra, mas ela fica somente na nossa cabeça, muitas vezes não desce ao nosso coração, não percorre a pequena distância de 25, 30 centímetros entre o nosso cérebro e o nosso coração. E nós não alcançamos vitória, apesar de Deus ter realizado uma promessa. Eu fiquei maravilhado com a palavra da oração inicial. É a palavra de oração cotidiana da nossa vocação. Quando Daniel começou a recitar, nós estamos tão acostumados com essa palavra que nós já decoramos. E a palavra começa dizendo: eu me ajoelho diante do Pai das misericórdias. Em outra tradução diz: eu me ajoelho diante do Pai do céu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que do alto dos céus nos cumulou de bênçãos e vitória. Mas por que a vitória não vem então? Porque muitas vezes a nossa atitude não nos garante sucesso na batalha. Irmãos, deixa eu falar para vocês. O demônio, ele age sobre as nossas famílias em 5 áreas distintas. A primeira delas é a que mais dói, porque é o órgão, não é, do homem, do ser humano, que mais dói, o bolso. É o órgão que mais dói, viu, Jorge? O que mais dói é o bolso. O demônio age sobre as finanças, porque agindo sobre as finanças, o homem se desequilibra. Há pouco tempo atrás, 45 dias, 60 dias atrás, um grande empresário aqui de São Carlos, no interior de São Paulo, por conta da crise, a sua empresa
Foi mal. Na sexta-feira ele mandou todos os 200 empregados embora. E no sábado encontraram ele morto, enforcado. Quem é o autor dessa peripécia, a não ser o inimigo de Deus? A primeira coisa que nós podemos perceber que desagrava, que desestabiliza o nosso ambiente familiar, a nossa convivência, são problemas financeiros. E o demônio tende a agir aí. E aí eu pergunto, como está a sua fidelidade com as primícias, não é? Com o dízimo, com as ofertas? É a única maneira de tapar a boca do devorador. Segundo, ele age sobre os filhos. Ele leva os filhos à desgraça do vício, do álcool, das drogas, da prostituição e tantas outras coisas ruins que nós conhecemos. Quem é o pai e a mãe que consegue se manter estabilizado vendo o seu filho perder a sua vida? Ele age sobre o seu relacionamento matrimonial, calando o amor primeiro, aquele amor do dia do altar. Dizendo para você que a loira esposa do vizinho é mais bonita que a tua esposa, que a tua colega de trabalho é mais atenciosa que a tua esposa, e o teu coração começa a tender. Quando eu falo isso também, eu falo para as esposas com relação ao esposo. Isso é obra de Satanás. Ele age na tua intimidade, apagando os teus desejos, te levando a pensar em coisas torpes. E por último, ele age na tua intimidade com o Pai Celestial, de onde, conforme a palavra lida no início dessa Assembleia de Oração, provém todas as coisas. Como está a nossa vida com o Senhor? Irmãos, nós precisamos tomar as atitudes de Davi. Nós precisamos nos levantar nesta noite e dar nome aos bois. Quais são os problemas que nós queremos entregar na presença de Deus e dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Davi se levantou na presença de Deus e disse: Senhor, eu devo perseguir esses camaradas? Aonde eu vou encontrá-los? Quando eu vou encontrá-los? Deus diz: vai atrás, porque você já tem vitória. Se nós continuarmos a narrativa bíblica, nós vamos ver que Davi saiu atrás deles com 600 homens. Na metade do caminho, 200 haviam cansado e ficaram atrás, na margem do Rio Jordão. Atravessaram só 400 e andaram mais um bocado, e mais 200 ficaram no caminho. E Davi chegou ao embate com aquele exército somente com 200 homens, e nada pôde resistir a Davi. Não interessa se você está lutando pela tua família entre 2 ou 3, se você andou até aqui, alguém ficou pelo caminho, e você andou mais um pouco e alguém mais desistiu. Se você sozinho se colocar na presença de Deus, eu digo a você em nome de Jesus, que nenhuma força maligna que está se levantando contra a sua família, contra a minha família, prevalecerá. Sabe por quê? Porque aquele que não conhece derrota está batalhando por nós, o Senhor Jesus. Aleluia. Não há derrota, isso pode ser. Não há derrota. Mas nós precisamos estar com Ele. Muitas vezes nós confiamos mais na palavra do médico, do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra, de quem quer que seja, do que na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que devamos deixar essas coisas. Elas são necessárias, mas a nossa fé é que conquista o céu. A nossa fé é que determina a vitória. E pela fé nós diremos: situação, seja qualquer que seja o teu nome, não importa o tamanho que você se levantou contra mim, porque a palavra de Deus me assegura, e eu creio no meu coração, que nenhum outro nome nos foi dado que seja exposto na terra ou no céu, ou debaixo dela, por qual todas as coisas se dobram, que não seja o nome maravilhoso de Jesus. Não existe nome maior, não existe uma palavra mais poderosa, com mais força. Aliás, é uma palavra tão forte que a Escritura nos diz que pela palavra, por Jesus, a palavra que se encarnou e viveu no meio de nós,
A palavra que se encarna na Eucaristia. Todas as vezes que o sacerdote reza sobre o altar, Jesus Cristo, essa mesma palavra, criou todas as coisas a partir do nada. E se sua família está destruída, se o inimigo passou e saqueou, queimou a sua casa, levou seus filhos como cativos, no vício, no alcoolismo, nas drogas, de qualquer forma, pela desunião, pela desavença, eu digo a você nessa noite, revista-se da palavra, revista-se de Cristo Jesus, peça sobre a sua vida o Espírito Santo, e você provará da vitória maravilhosa que está reservada para cada um de nós. Amém. Isso não são palavras de motivação, isto é a palavra de Deus que nos assegura. Não são palavras humanas, é a palavra de Deus que nos diz que eu e você fomos levantados como sacerdotes de casa, com o manto sobre os nossos ombros, para entrarmos no combate e não perdermos, porque aquele que batalha por nós não conhece derrota. Você crê nisso, meu irmão? Eu estou vendo que vocês estão assustados. Daniel, me perdoe aqui, eu sei que o negócio é mais devagar, mas eu tenho essa palavra no meu coração e eu não posso me negar de expor a elas desse jeito, porque a gente tem experimentado dessas coisas. E eu vou dizer mais, como profecia sobre a vida dessa comunidade. Escute isso, anote no seu caderno, e amanhã ou depois você diga: olha, ele falou naquela noite, Jesus falou comigo naquela noite a respeito dessas coisas. Eu quero declarar aqui não só sobre a sua família biológica, mas quem é líder de célula, sobre a sua família espiritual. Se você, líder, se revestir do manto espiritual, meu filho, não tem amalequita nenhum para roubar os membros da tua célula. Porque se ele for levado, você vai atrás e vai dizer: pode voltar, porque esse aqui é de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, Jesus declarando a respeito do seu ministério: Pai, eu te louvo, porque eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. E o nosso ministério é um ministério sublime de Cristo. É fazer, é reproduzir, não é? Na sua essência, na sua graça, no seu poder, aquilo que Cristo nos transmitiu e ensinou. Quem aqui está com uma dificuldade em casa ou na sua célula? Levante a sua mão. Sobre nós essa noite está caindo, não é? Uma graça maravilhosa para esta semana nós determinarmos o fim desta ameaça, dessa guerra travada por Deus. Amém. Vamos nos entreter com a palavra. Se quer novela, tem uma maravilhosa aqui. Conta a história de tantos personagens, tem tantos finais felizes. Aliás, todos os finais desta trama são felizes, porque mesmo aqueles que derramaram o seu sangue, pendurados na cruz, a exemplo de Cristo Jesus, estão aí, ressurrectos, em glória, diante da face de Deus, não conheceram derrota. Vamos buscar a instrução da palavra de Deus. A palavra de vida. Aliás, Senhor, quem temos nós, se só o Senhor de palavras de vida eterna? E Ele nos disse em João 4, se nós cremos na Sua presença, nós mesmos seremos fonte de vida através dessa palavra, que jorrará de hoje para toda a eternidade. O que você está esperando? O que eu estou esperando então, para que nós resgatemos aqueles que foram levados, aquilo que foi saqueado, para ser restituído a nós? Deixa eu dizer, quando Abraão teve a experiência maravilhosa com Deus, Deus pediu que ele subisse ao monte e olhasse em volta e disse a ele: Abraão, tudo aquilo que os teus olhos podem ver, olhe em volta, tudo aquilo que teus olhos podem ver é teu.
que você está olhando dentro de casa? Quais são os teus sonhos para a tua célula? Você tem subido ao monte e olhado em volta e dito: Deus, eu estou olhando, eu estou enxergando lá na Paulicéia. Vocês vão se chocar comigo lá, né? Eu vou para junto, eu quero lá. Você tem subido ao monte e dito: Senhor, eu estou vendo uma grande bênção de restauração dentro da minha casa. Os meus filhos se voltando para o Senhor, o meu marido se voltando para o Senhor, a minha esposa se voltando para o Senhor, os meus parentes se voltando para o Senhor. Se é isso que você tem enxergado, lute por isso. Se coloque na presença de Deus, vista o manto da graça, e você terá tudo aquilo que você sonhou. Porque o nosso Deus é fiel. Mesmo na nossa limitação e infidelidade, Deus é fiel, porque Ele é imutável. Amém? Amém? Eu convido a você a ficar de pé, inclinar sua cabeça e fechar seus olhos. Renda-se agora na presença de Deus. Renda-se na presença do Deus Altíssimo. Pai, Senhor meu Deus, eu me encontro com esse trecho da Escritura Sagrada. Eu fiquei alguns dias longe e quando eu voltei estava tudo saqueado. O que esse tempo de distância representa para você? Você se encontrava longe da presença de Deus e muitas coisas contrárias aconteceram? Você se encontra longe do seu marido, da sua esposa, no relacionamento, e o demônio achou uma brecha para fazer um estrago? Você se encontra longe dos seus filhos, ou filhos, você se encontra longe dos seus pais, e nesse tempo o diabo tem trabalhado, tem saqueado, o inimigo tem arrasado. Você se encontra longe do propósito primeiro, da oração, da entrega, da partilha, da doação, e nesse tempo Deus tem te roubado muita coisa. Irmãos, o trabalho do inimigo de Deus é constante. Muitas vezes nós temos apontado culpados. Olha, a culpa é do meu marido que não me dá atenção, a culpa é da minha mulher que é seca, que é fria, o seu relacionamento não é bom. A culpa são dos meus filhos que não valorizam aquilo que eu fiz com eles ou para eles. A culpa são dos pais que não nos dão atenção. Não importa a situação. Eu digo a você, Satanás, inimigo de Deus, não deixe não vamos deixar, em nome de Jesus, que Satanás continue essa obra ardilosa. Eu sinto em meu coração que nós carecemos agora de cura do nosso coração, da nossa afetividade. Pessoas precisam se reconciliar com Deus, se reconciliar com seu esposo, com a sua esposa, com filhos, com amigos, com líderes, porque o rancor está sendo gerado. Eu vejo a imagem de muros com grandes fissuras, com grandes rachaduras. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus, que Jesus, pelo seu Espírito, possa fazer uma obra agora de renovação, de restauração. Jesus amado e querido, o Senhor que é a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra criativa e criadora, sopra sobre nós agora o Espírito Santo Paráclito maravilhoso, santificador, para que nós possamos obter, Senhor, nesta noite, a graça de sermos curados,
de sermos libertos. Correntes caem ao chão, porque Jesus está fazendo uma obra grandiosa de libertação conosco. Cura, Senhor, os nossos corações, curas físicas estão acontecendo e acontecerão durante essa semana por conta da cura do nosso coração. Rancores agora estão sendo dissolvidos, estão sendo exterminados, porque Jesus está caminhando no nosso meio e a sua graça está nos tocando. Deus querido e amado, eu te glorifico e te bendigo, porque eu sei do teu agir. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor está nos santificando nessa noite, está nos curando e nos trazendo santificação. O Senhor está curando o nosso olhar, que muitas vezes está voltado para a impureza. O Senhor está curando mentes, corações de homens aqui que estavam envolvidos completamente por um espírito ruim que levava à busca de pornografia, de prostituição. O Senhor Jesus está curando aqui agora duas mulheres que não conseguiam perdoar os seus esposos, que guardavam isso consigo, que caminhavam com eles, que acompanhavam, que concordavam com muitas coisas, mas no fundo do seu coração existia rancor por conta de situações passadas. Eu digo a você, aquilo que Jesus toca se torna novo. Seja liberto agora em nome de Jesus. O Senhor Jesus está livrando agora uma jovem. Eu vejo a imagem de uma moça, de uma menina. Para que você saiba, irmãzinha, que é com você, cabelos pretos, curtinhos, olhos esverdeados, um piercing ao lado da boca. O Senhor está te libertando agora de um espírito de homossexualismo. Você que cultivava no seu coração o desejo de se relacionar com outras meninas, você está liberto agora desse espírito maligno, dessa influência maligna que a sociedade tem imposto sobre a nossa família, sobre a nossa vida como forma de cultura. Você que muitas vezes se culpava dizendo: eu gosto, mas eu sei que isso é errado. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, está trazendo a você agora uma grande paz, uma grande tranquilidade, e você pode testemunhar isso sem medo, aqui, ou se você nos ouve através da rádio. O Senhor Jesus está livrando um homem aqui também, está curando um homem de algo, irmão, que você sabe que é contigo, porque só você sabe desse detalhe. Você tem dificuldades de se relacionar com os fundadores desta obra, porque você teve uma grande desavença com seu pai. E quando se fala de autoridade, quando se fala de liderança, você transfere esse desafeto, essa raiva, essa mágoa para os fundadores desta obra. O Espírito Santo de Deus está colocando no teu coração agora uma grande tranquilidade. O seu coração queima como se fosse sair do seu peito. Saiba que é com você. O Senhor está te livrando agora. O Senhor está te curando nos relacionamentos. Pai, nós sabemos que família transcende simplesmente o que é biológico, aquilo que o Senhor criou biologicamente, mas espiritualmente a igreja é uma grande família, a comunidade é uma família, a célula é uma família. Por isso o Senhor está fazendo essa grande obra conosco. A família é o nosso maior patrimônio, Senhor, e nós queremos ser curados em todas as áreas. Derrama, Senhor, a tua